e que eu por ti, se torturado for, possa feliz, indiferente à dor, morrer sorrindo, a murmurar teu nome. Ai, que lindo. Tem ideia de quem seja esse verso, senhor do tempo? Assim você me insulta, Benjamin. É claro, como o sol, que o autor desse poema é Carlos Marighella. Um homem polêmico, mas, vamos admitir, corajoso. E bom, já que entramos no assunto, me fale um pouco mais sobre esse nome tão controverso da história brasileira. Com prazer. Provavelmente, você talvez conheça um pouco sobre os envolvimentos políticos de Marighella, mas certamente não sabe a história a fundo. Tem razão. Confesso saber pouco sobre sua vida, apenas que era um guerrilheiro comunista na época da ditadura. Mas isso é só uma parte da história, Benjamin. Eu vou começar do início. Carlos Marighella nasceu em 5 de dezembro de 1911, em Salvador. Ele era um dos 7 filhos do casal Augusto e Maria Rita. Augusto era um imigrante italiano que trabalhava como metalúrgico. Já Maria era uma empregada doméstica, negra e filha de escravos trazidos do Sudão. Curioso, mas uma pergunta que sempre me rodeou a cabeça. Marighella era então negro? Marighella, assim como praticamente todos os brasileiros, era mestiço. Seu pai era branco e sua mãe era negra, descendente de escravos. Carlos possuía os traços de ambas as etnias, porém, beirava mais aos traços negros, sim. Certo, mas eu creio que esse realmente não seja o foco de nossa conversa, né? Conte-me um pouco sobre a vida de Marighella, por favor. Como eu ia dizendo, Marighella era filho de um casal pobre. Passou necessidades em sua infância, porém o pai sempre o apoiou a estudar e ler. Era comum presentear o garoto com obras francesas, tanto que, logo, Marighella pegou gosto por poesia. Em sua escola, ficou famoso, pois, de alguma forma, conseguiu responder uma prova de física em versos. Uma prova de física em versos. Exatamente. Ele conseguiu transformar as fórmulas e números em um poema. E acredite se quiser, todas as respostas estavam corretas. Tanto que sua prova ficou exposta no mural do colégio até o início da ditadura militar, quando mandaram retirar esse tipo de material. Falando em ditadura e Marighella, essa talvez tenha sido a combinação mais polêmica de sua vida. Em 1934, ele abandonou o curso de Engenharia Civil para se filiar ao PCB, o Partido Comunista Brasileiro. Foi aí que sua vida militante começou. Ao que eu saiba, ele foi considerado há algum tempo como o inimigo número 1 da ditadura, certo? Exato. Marighella era um nome muito forte na época, tanto que foi preso inúmeras vezes. A primeira, inclusive, por culpa de um poema. Em 1932, em plena era Vargas, ele escreveu uma poesia contendo críticas ao interventor Juracy Magalhães e acabou sendo preso por isso. Tenha santa paciência. Preso por escrever um poema criticando o governo?
Imagina se isso ainda fosse possível hoje. Os tempos eram outros, Benjamin. Nesse tipo de regime, é assim que as coisas funcionam. Hoje, as pessoas podem se pronunciar à vontade, mas antigamente te levava para o xadrez ou para a morte. Bem, continuando. Marighella foi preso outra vez em 1936 por subversão. Na cadeia, chegou a ser torturado e passou 1 ano preso. Porém, foi liberado por conta de uma medida que libertou presos políticos sem acusações. Em 1939, ele foi novamente preso, mas dessa vez ficou até 1945 sendo torturado diversas vezes. Acabou sendo solto por conta do processo de redemocratização brasileiro. Em 1946, com o fim da Era Vargas, o Brasil voltava à democracia e Marighella foi eleito deputado federal pelo seu partido. Ele foi um dos deputados mais bem votados do Brasil, porém acabou perdendo o mandato quando o governo resolveu tirar a posse de todos os políticos com alguma filiação comunista. Eu ouvi uma vez que Marighella passou um tempo na China. Isso é verdade? Não aceita não? Um pouquinho de chá tá bom. Não, obrigado. Hoje não. Sobre a China, sim, ele passou 1 ano na China para conhecer de perto a revolução que ocorria por lá. Certo, mas eu estou interessado mesmo em suas polêmicas envolvendo o regime militar. Eu quero saber o que ele fez para se tornar essa figura tão controversa. Ok. Como ele acabou sendo impedido de exercer seu cargo eleito na política, Marighella acabou tomando um caminho clandestino. Ele organizava represálias contra o governo e logo seu nome foi associado à guerrilha brasileira. Em 1964, após o golpe militar, Marighella sofreu um atentado a tiros e acabou sendo preso pela polícia novamente. Quando saiu da prisão, 1 ano depois, ele estava convencido que iria lutar de vez pela liberdade do povo. Assim, acabou dando início à luta armada. Eu sinto que agora estamos tocando no assunto que eu queria. Então, Carlos realmente chegou a adotar uma postura mais radical? Sim, chegou. Digamos que ditaduras costumam levar ambos os lados aos extremos de si mesmos. Em 1967, ele foi expulso do PCB por desavenças com as ideologias do partido. Para ele, o PCB era muito pacífico e, em seu pensamento, era necessário pegar em armas e atacar o governo na força. Como havia saído do partido, acabou fundando o grupo armado Ação Libertadora Nacional, onde poderia discursar seus pensamentos para aqueles que compartilhavam as ideias. Não. Então, Marighella defendia a violência. Né? Se confirma, então, que ele era um terrorista. Calma, Benjamin, porque isso é um assunto bem delicado. Veja bem, se formos comparar com um terrorista como Osama Bin Laden, ele não era. Mas, por outro lado, Marighella defendia execuções, ataques e emboscadas, o que, naquela época, qualquer pessoa que questionasse o governo seria considerada terrorista. Era proibido qualquer tipo de ação e crítica ao Estado. Sobre a luta armada, existe até um depoimento dizendo que o grupo armado de Marighella chegou a assassinar um dos próprios membros do bando, por conta da suspeita de que ele seria um informante dos militares. Porém,
Para outras pessoas, o que Marighella fazia era um mal necessário. Se a polícia matava inocentes de um lado, de outro, inocentes também morriam. Em qualquer guerra, morrem mais inocentes do que culpados. E olha que eu já vi, ao longo da história de vocês, humanos, muitas guerras. Por exemplo, na Revolução Francesa, que é um ponto muito importante na história, também ocorreram diversas barbáries. Mas, ao fim, o mundo, como conhecemos hoje em dia, é fruto de tais ações. Uma sociedade inconformada não mede esforços para agir em busca de seus ideais. Vemos isso durante toda a humanidade. Agora, se Marighella estava certo ou não, eu não posso responder essa questão. São muitos fatores a serem analisados. Veja bem, violência se paga com violência? Isso é assunto de humanos. Eu prefiro me manter neutro. Eu entendo. Realmente é um assunto complicado. Eu também prefiro me manter neutro. Bem, prossiga. Certo. O que fez de Marighella conhecido mundialmente foi o Mini Manual do Guerrilheiro Urbano. Era uma obra onde ele detalhava táticas de guerrilhas e planos de ataque. Talvez tenha sido esse um dos pontos que criou a imagem radical de Carlos. A seriedade da guerrilha era tão grande que Carlos indicava que todo membro da armada andasse armado de cápsulas de cianureto no bolso, para caso fossem capturados, se matassem antes da tortura. Por outro lado, isso era um tipo de reação a algum governo ditatorial implantado no Brasil. Muitos policiais da época eram ensinados a ser torturadores usando cobaias humanas. Há sujeira de todos os lados, meu caro. Eu já ouvi falar sobre uma história onde o grupo de Marighella invadiu uma rádio em São Paulo. Se eu não me engano, foi a Rádio Nacional Paulista. Lá, eles interromperam a programação para ler um manifesto. Na época, isso foi um ato absurdo. Imagine só, invadir uma central de rádio, ler um manifesto, me lembra uma cena do filme V de Vingança. E parece mesmo. Sabia também que existem músicas dedicadas ao Marighella? Caetano Veloso compôs a canção Um Comunista, e um grupo muito famoso entre os jovens, chamado Racionais, fez a música Mil Faces de um Homem Leal, que também é sobre ele. Nossa, curioso. Caetano e Racionais. Mas me diga uma coisa. Como foi que acabou a vida de Marighella? Ele foi morto em São Paulo por agente do DOPS. Mataram ele a tiros. Marighella era amigo dos frades dominicanos. Agentes americanos ficaram sabendo dessa ligação e foram até o convento, onde sequestraram alguns desses freis. No cativeiro, forçaram o Frei Fernando a marcar um encontro com seu amigo Marighella. Assim, ele foi atraído ao local da emboscada. Quando revistaram seu corpo, encontraram as cápsulas de cianureto que ele aconselhava os guerrilheiros a carregarem. Nossa, então ele preferia ser morto a entregar seus segredos. Interessante. Uma verdadeira aula. Mesmo que existam tantas contradições e versões sobre quem realmente foi Marighella. Para toda a história existem dois lados. De fato. Mas me diga, senhor do tempo, De novo, né? Ainda bem que dessa vez eu gravei.